Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana e eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém por quem tive o privilégio de ser contratada e trabalhar com. Uma jornada profissional trilhada em engenharia de software, onde passou por diversas empresas como a Nova Base, a Sky, a Talkdesk, sendo hoje VP of Engineering na Unbubble. Um líder de pessoas, dos bons, que foca hoje a sua curiosidade em tecnologias emergentes que ajudam a resolver problemas complexos. José, bem-vindo ao Techia Talks. Preparado para partilhar um bocadinho de ti aqui hoje? Claro, estou preparado para a conversa. Obrigado pelo convite, Mariana. Espero que seja útil e interessante para quem nos estiver a ouvir. Vai ser, de certeza absoluta. Se não fosse, eu não te tinha convidado. Portanto, não tenho dúvidas. Olha, José, eu gosto sempre de começar aqui um bocadinho pelo início. Ainda por cima, quando eu já trabalhei contigo, já te acompanhei na parte profissional, mas nunca soube como é que tudo começou. E eu vou começar mesmo pelo princípio, pelo José pequenino. O que é que tu querias ser quando fosses grande? Olha, eu queria ser astronauta. Estava à espera dessa resposta. E é engraçado porque tantos anos depois, o meu filho, que agora tem 8 anos, também quer ser astronauta. E não sei quanto disto é influência, quanto disto é apenas natural, mas sempre interessei-me muito sobre como é que as coisas funcionam. Lembro-me de desmanchar rádios antigos que tinha lá em casa que ninguém estava a usar, ou até pequenas televisões, e ver como é que funcionavam por dentro. Retirar os ímãs para fazer detectores de metais e ver se encontrava alguma coisa nos jardins. Portanto, sempre me interessei muito sobre em construir e em perceber como é que as coisas funcionam. Ok. E achas que foi isso que te levou depois a este lado de software, de engenharia? Achas que acabou por ser uma linha condutor? Acho que sim. E essa parte também foi muito clara para mim. Eu, aos 12 anos, comecei a programar. E comecei a programar porque encontrei uma revista que trazia um CD, na altura, com uma linguagem de programação para jogos. E eu nunca tinha programado na minha vida, mas achei aquilo interessante, comprei na papelaria, meti no meu computador e comecei a programar. E pequenos jogos, muito simples, mas aquela sensação de eu consigo escrever, imaginar e tornar real uma ideia ficou em mim. E, portanto, desde os 12 anos que eu sabia, eu vou ser programador. E, portanto, toda essa fase da minha vida foi muito linear. É isto que eu vou fazer. Portanto, sabia que curso é que eu tinha de tirar, que disciplinas é que eu tinha de ser bom, o que é que eu tinha de estudar. Então, esse percurso até sair da faculdade foi fácil, ou pelo menos não tive aquelas dúvidas que muitas pessoas têm, que é o que é que eu vou ser. Às vezes até mudanças de curso quando estás na faculdade, o que é normal e frequente. Eu não passei por essas dificuldades. Para mim foi bastante simples e linear. Que inveja, pá. Que inveja que eu tenho disso, sabes? Já trouxemos aqui alguns convidados que viveram essa situação. Malta que sabe o que quer ser quando for grande desde miúdo. Pá, e eu tenho mesmo inveja, porque é tão comum nós sentirmos perdidos, não é? Assim, para o resto da Sim. vida. Ainda hoje de manhã falei com mais uma aluna nova e ela diz-me: Olha, eu não sei bem o que é que quero fazer. E já estamos ali na fase entre os 20 e os 30. E eu disse logo: Olha, nunca sabemos, também não te preocupes. Mas pá, conseguires perceber isso tão novo, não é? Parece. Eu sei que há sempre obstáculos e há sempre coisas que não correm como nós planeamos, mas parece trazer uma paz de decisão que realmente muitos de nós não temos. Por isso é bom ouvir que há versões diferentes. Eu também gostava de a ter vivido e não andar tanto a enviesar.
Ok. E tu disseste uma coisa curiosa que foi essa parte até à faculdade ou até terminares foi mais ou menos linear, não é? Ou Sim. seja, tu sabias o que é que gostavas, sabias que querias criar, resolver problemas, pronto, desfazer coisas, criar coisas. E depois, quando entras no mercado de trabalho, foi como a tua expectativa? Foi diferente? Melhor? Pior? Como é que foi? Não tenho a certeza de ter expectativa na altura, não me lembro do que é que ias encontrar ou de pensar no que ia encontrar, mas de certeza que pensaria nisso. Mas não foi. Não foi e acho que pelo menos na altura as faculdades não nos preparavam propriamente para o mundo do trabalho, preparavam-nos para resolver problemas. Um, e a entrada foi muito interessante, mas também deu rapidamente a entender que parte dos skills que era preciso termos para ter algum tipo de sucesso no mundo do trabalho não eram ensinados na faculdade. Eram skills, soft skills, se quiseres. E não os skills técnicos, das linguagens de programação, as linguagens. Isso era a baseline que tu precisavas de ter para, ou que eu precisei de ter para ser contratado e para ter algum sucesso a trabalhar como programador, mas que aquilo que verdadeiramente trazia mais valor, não só a mim, mas também à equipa, aos projetos onde eu estava e à empresas, era saber trabalhar com pessoas, perceber os objetivos, perceber as dinâmicas das equipas, as dinâmicas com os clientes, as necessidades dos clientes, que não era ensinado na faculdade. Portanto, isso foi learn on the job e foi muito interessante também. Nessa fase, também tive experiências enriquecedoras porque passei por pequenas startups com equipas muito pequeninas e passei por, como mencionaste, por exemplo, a Nova Base, onde estive na Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco, não, e bastante mais lento e pesado do que as startups. E consegui ter estes extremos nessa fase inicial da minha carreira. Excelente. Essa era um bocadinho da minha próxima pergunta. Tu acabaste por passar aqui por realidades super diferentes. Umas provavelmente mais corporate, né? Como nós chamamos agora, outras mais startup, mais potencialmente caótico, crescimentos, vamos atacar. E tu tiveste mais ou menos 2 anos, assim, 2 anos para ti é muito comum, mas na Sky tiveste 6. Uhum. E eu até coloquei aqui uma nota a dizer: era assim tão bom lá para ficares tanto tempo. E o que eu te queria perguntar com isto é que momentos brutais, assim, aqueles momentos de quase de lágrima no olho, sabes, em que tu te sentes mesmo no flow, se calhar a sensação que tiveste quando pegaste naquele CD pela primeira vez, não sei. Uhum. Tens recordar alguns desses momentos ao longo da tua carreira? Sim, sim. E houve vários. Eu vou tentar encontrar apenas um ou dois para não tomar demasiado tempo nessa parte. Houve um momento, e este num ângulo de programação, em que eu, ainda muito novo, era responsável técnico de uma startup. E a startup tinha um site que era usado diariamente por milhares de pessoas e estava ligado 24 horas por dia. Portanto, tinha de ter uma availability muito grande. Eu era o responsável, eu tinha programado praticamente tudo, tinha a ajuda de uma pessoa que portava a mim. De novo, tudo isto muito, muito novo. E lembro-me de estar com um problema para resolver, de como é que sincronizava dados, não vou entrar em detalhes chatos, e de não conseguir resolver o problema de maneira nenhuma e de ter aquela sensação e até angústia de isto está a causar problemas, há bugs, há clientes que não estão a conseguir ter a experiência que deveriam ter e eu não estou a conseguir resolver. E lembro-me de estar na minha primeira casa, deitado na cama, sem conseguir adormecer, à meia-noite, levantar-me, ter uma ideia, refiz todo o código daquela parte, e era bastante, em 3 horas, e eram 3 da manhã quando aquilo estava a funcionar. E foi dos momentos em que estive nesse flow que tu falas com mais clareza que eu me lembro, e foi de um ponto de vista técnico. Depois, de um ponto de vista de entrega, falaste na Sky. A Sky era uma empresa e é uma empresa com muitas pessoas no Reino Unido. Nós cá em Portugal conhecemos a Sky pelos canais de televisão, Sky News, Sky Sports, mas a verdade é que a Sky é muito maior do que os canais de televisão e abriu um centro tecnológico em Lisboa quando
ainda não era moda as empresas internacionais abrirem centros tecnológicos em Lisboa. A Sky deve ter sido das primeiras. E eu tive a sorte de ser dos primeiros empregados da Sky aqui em Portugal e crescemos a equipa organicamente ao longo dos anos. E cada momento, cada fase parecia como um novo corredor de brinquedos numa loja de brinquedos, e eu era o miúdo que ia experimentando os brinquedos. Era muito interessante porque aprendia imenso, conhecia pessoas muito inteligentes e estávamos a trabalhar em projetos que tinham milhares de utilizadores, às vezes milhões de utilizadores, portanto com algum impacto real. E uma das coisas que nós fazíamos era, nós preparávamos muito bem os lançamentos de funcionalidades ou de produtos. E às vezes em projetos longos, não era aqueles ciclos curtos de 2, 4 semanas, para coisas grandes eram ciclos de 6, 12 meses às vezes. E no dia do lançamento havia uma war room no escritório, com televisões a fazerem dashboards à nossa frente, as pessoas que precisavam de estar estavam todas lá, pessoas no Reino Unido, pessoas noutros países que precisassem de estar, de outras equipas, e nós ficávamos horas a fazer o lançamento, o rollout progressivo do produto, a receber feedback, a ver logs, a corrigir rapidamente problemas que iam acontecendo, porque iam acontecendo, a listar esses num quadro branco, o meu chefe a fazer isso, e depois a fazer um tick the box. E era uma energia que é difícil de replicar até hoje em dia, porque estamos todos quase remote, com todas as vantagens que isso traz, mas este ambiente na sala é algo que marcou e que também foi um destes momentos onde eu estava no flow, mas aqui de um ponto de vista de lançamento de produto e de gestão, e não tanto de um ponto de vista de programar o problema e resolver o problema tecnicamente. Espetacular, espetacular, que bom. Esses pequenos momentos são mesmo, levamos connosco, não é? Não dá para não ter um sorriso na cara, lembrando disso. Isso mesmo, é assim que o trabalho deve ser, espetacular. Olha, tu falaste aí de duas realidades diferentes, uma mais técnica também, uma mais quase de pessoa, não é? Humano. E tu foste passando por diferentes realidades, diferentes empresas. Como é que tu escolhes para onde vais? Ou seja, que critérios ou que pontos de ponderação é que tu utilizas quando pensas, olha, ok, se calhar faz sentido dar um salto diferente, faz sentido procurar uma coisa nova, ou até essa coisa nova chega até ti e tu tens que ponderar vou ou não vou. O que é que costumas pôr na balança? Ok. Acho que partes do que tu disseste, sem dúvida. Aquilo que eu tento fazer, porque apesar de termos dito no início que foi linear, eu sabia o que é que queria fazer, e essa parte eu tive sorte, porque por comparação há pessoas que de facto têm muito mais dúvidas e por causa disso talvez até um bocadinho de mais ansiedade ao longo dos anos a tentar perceber o que é que querem fazer ou não. Por outro lado, podem experimentar muitas coisas diferentes e isso também valoriza muito a experiência que elas têm. No meu caso essa parte foi fácil, mas quando fazes duplo clique, quando falei na loja de brinquedos, há de facto muitas coisas por onde tu podes escolher. Podes escolher front-end, podes escolher back-end, podes escolher agora inteligência artificial, podes escolher gestão. E gestão podes escolher diversos tipos de gestão. Mesmo, e se ficares como individual contributor, podes escolher um caminho muito mais técnico e hands-on, ou um caminho mais de arquitetura. Portanto, há uma panóplia muito larga de opções. Aquilo que eu tento fazer constantemente, e constantemente ponho em xeque aquilo que eu te vou descrever agora, é o longo prazo. O que é que eu quero que a minha carreira seja ao longo do tempo? E tentar fazer isso by design. Sendo que depois a realidade nunca vai ser exatamente como qualquer desenho que eu tenha desenhado alguma vez no tempo. Mas ajuda-me a perceber o que eu quero. Tento perceber o que é que eu quero, de longo prazo. E depois olhar para aquilo que me interessa hoje em dia, que alinha-se ou vá na direção disso que eu pretendo no longo prazo. E eu, no longo prazo, o que quase sempre quis foi gerir equipas e produtos em contextos com cada vez mais impacto. Depois, como é que eu me posso posicionar para isso? Se estamos numa fase, por exemplo, de inteligência artificial, há uns anos atrás eu pensei que queria que uma das empresas onde eu trabalhasse tivesse algum tipo de desenvolvimento de inteligência artificial, e a Unbabel casou bem com essa opção. Depois, e isto vai mudando ao longo do tempo, porque já interessei-me por outros tipos de coisas, por data, por back-end puro e duro, por escalabilidade, questões não funcionais, portanto, desenvolver sistemas muito resilientes e construir
não só o software, mas todos os processos à volta de software que garantam a qualidade de software. Portanto, há muitas coisas. E eu vou acumulando este tipo de experiências para valorizar cada vez mais também o meu conhecimento, mas sempre alinhado com o que eu quero fazer, curto e longo prazo. E depois é caso a caso, vou falando com pessoas e eventualmente aparece alguma coisa interessante. Para além disso, ao lado disto, a outra parte mais interessante é com quem é que eu vou trabalhar. Portanto, e aqui é um bocadinho mais gut feeling e menos analítico, que é quando estás num processo de entrevistas para algum sítio novo e tens a possibilidade de escolha, ou seja, não estás desesperado para ter um emprego, não é? Também há situações mais instáveis, mas tens a possibilidade de escolha. Tu não tens assim muito tempo para perceber com quem vais trabalhar e o que é que a empresa vai fazer ou o que é que está a fazer. Tens 1-2 horas de entrevistas com uma pessoa, mais 1-2 horas com outra pessoa e tentas construir uma imagem daquilo que tu achas que seria trabalhar com aquelas pessoas e naquela equipa e naquele produto. E portanto aqui é mais difícil ser analítico, acho que tens de ser mais instintivo, intuitivo e gut feeling. Mas é muito, muito importante para mim sentir confiança nas pessoas com quem vou trabalhar, sentir que vou aprender com elas e não que vou ser a pessoa mais esperta da sala, quase nunca é o caso. E portanto, combinando a natureza dos projetos em que vou trabalhar e das tecnologias com que vou trabalhar, que se alinhem com aquilo que eu desejo, e maturidade, confiança na equipa com quem vou estar, isto faz a combinação que eu tipicamente olho quando estou a pensar se vou aceitar um novo desafio ou não. Espetacular. Tu trouxeste mesmo o ponto de vista que nós tentamos adicionar muito, porque as pessoas têm muito a sensação de que quando vão a uma entrevista de trabalho vão ser avaliadas elas próprias, não é? Ou seja, a empresa é que me vai entrevistar a ti, mas Certo. também há um lado nosso, de quem vai para lá trabalhar, que tem que estar com essa awareness, não é? De, ok, perceber mesmo o que é que eu vou fazer para ali, não é? Porque às vezes até a própria empresa pode não ter isso assim tão bem definido. Então, perceber realmente se está alinhado com o que nós queremos fazer a nível prático e também entrevistar aquelas pessoas, não é? Aquele ambiente, que situações é que se passam ali no dia a dia, como é que eles lidam com isso. Que realmente nós também temos esse poder de avaliar, entrevistar, interpretar. Sem dúvida. E deixa-me acrescentar uma nota ao que tu estás a dizer, porque isso é muito importante e nós às vezes esquecemos-nos, porque estamos tão focados em que as pessoas gostem de nós e valorizem o nosso trabalho e que nos queiram contratar, que esquecemos-nos que se não avaliarmos o outro lado e o outro lado for uma decepção daqui a 3-6 meses, nós já vamos estar a pensar noutra coisa. E isso não é bom nem para a empresa que nos contratou, nem para nós. Por isso é muito, muito importante esta dinâmica de quase de dating em que estás a avaliar o outro lado da mesma forma que estás a ser avaliado. Achas que ao longo do tempo foste melhorando nessa parte de gut feeling quase? Sentiste que isso foi tornando-se mais natural, pelo menos? Acho que sim. Acho que os que não correram bem, ainda assim, trouxeram valor para a minha própria experiência, ok? Portanto, de alguma forma saí sempre a ganhar. E isso também permitiu-me começar a compreender melhor pessoas, ambições, incentivos e fazer se calhar as perguntas certas naquela short time frame que tu tens para perceber se queres ou não ir para lá, que de novo são apenas algumas horas. Fazer cherry pick das perguntas certas, que tem quase sempre a ver com incentivos, com a ambição que as pessoas têm, com o que é que as faz mexer, o que é que elas valorizam, o que é que elas não valorizam. Bate quase sempre nisso e depois é ver se isso está ou não alinhado com os teus próprios valores e com os teus próprios incentivos, com o que tu valorizas, pelo menos. Como tu disseste há pouco, se depois não correr bem, na verdade, não é bom para nenhum dos lados, não é? Portanto, convém nós fazermos mesmo essas perguntas e perceber como é que funciona o outro lado, porque não é só conseguir o sim na entrevista, o nosso sim também é importante. Certo. E Diz. última nota sobre isto. Eu, quando estou do outro lado, porque eu já contratei algumas centenas de pessoas ao longo dos anos para diversos sítios e aquilo
que tu fazes enquanto hiring manager às vezes é um bocadinho como um processo de vendas em que tu estás a convencer alguém de que o sítio onde tu estás a trabalhar e que tu queres que essa pessoa trabalhe é um sítio bom para ela. E aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que a melhor forma de venderes a tua empresa e aquela posição à pessoa que tu queres contratar é seres o mais honesto e transparente possível sobre aquilo que ela vai experienciar e ter quando estiver efetivamente naquela posição. Porque isto garante logo, filtra logo as pessoas que não querem aquilo que tu estás a vender e diminui a possibilidade de mais tarde as pessoas estarem completamente desalinhadas com aquilo que estavam à espera. E por outro, e mais importante ainda, ao longo do tempo percebem que tu estás a ser honesto com elas e que partilhas a realidade tanto quanto possível, e isso cria um clima de confiança que traz imenso valor, não só no momento, mas também para anos mais tarde. Portanto, mesmo quando estás do outro lado a tentar convencer, mais vale don't oversell e ser o oposto, porque isso não só mostra aquilo que tu verdadeiramente consegues e tens para oferecer, como cria um ambiente de confiança que é muito difícil de criar e é muito fácil de destruir. Certo. Como o papel amarrotado, não é? O exemplo que se costuma dar. Uma vez amarrotado já nunca mais fica igual. Certo. Acho que ao longo destes tempos na Tech apercebi-me que a maioria das pessoas sente muito esse outro lado, como que a empresa não perde nada se me contratar, e não funciona assim, não é? Isto é realmente um win-win e normalmente até é muito pior para o lado da empresa, porque investe tempo, investe pessoas, investe dinheiro, recursos. Portanto, nós como candidatos, se não gostarmos, vamos embora, vamos para outro sítio, pode ser mais ou menos difícil, mas do lado da empresa tem um impacto mesmo muito grande. Então, esse ponto que estás a dizer, don't oversell, alinhar as expectativas é essencial, porque sem isso vai ser muito, muito prejudicial para ambos os lados. Sim. Tu tocaste aí em dois critérios fortes em relação a o que é que eu quero fazer a longo prazo, se alinha com o que eu quero fazer na prática e se alinha também com as pessoas com quem eu vou trabalhar, se vou aprender. Não quero ser a pessoa mais inteligente ali, não é? Quero-me sentar a uma mesa de pessoas que sabem mais que eu, que são melhores do que eu, com quem eu posso crescer. E tu já tens aqui um percurso com aqueles jargões todos. Director, VP, Head of. Quando a malta olha para isto, normalmente pensam, ok, não há vida pessoal aqui. Como é que foi, tu que já tens filhos, Sim. como é que mudou, não mudou? Como é que se põe de repente um lado que já não depende só de nós, não é? Ou Sim. seja, já não somos só nós a decidir o que, quando, como, quanto. Uhum. Qual é o impacto, no teu caso? Ok, boa. Excelente pergunta. Primeiro, eu, quando desenho, e falei neste desenho de longo, longo prazo da minha carreira, na verdade isso faz parte, é uma pequena parte de um desenho de longo, longo prazo da minha vida. Ok? Portanto, eu penso nisso não apenas na carreira, mas penso noutros aspectos, onde vou morar, como é que isso impacta a minha vida, a vida dos meus filhos, a escola deles, as opções que eles vão ter mais tarde. Então, se vou morar em determinado sítio, como é que isso afeta as minhas opções profissionais? Há várias variáveis aqui a condicionar todo este desenho. E, de novo, é muito fluido, ok? Não é uma coisa estática, não é um Excel, é algo bastante fluido, mas que me dá alguma direção. E, nesse sentido, o tempo que eu tenho com a minha família e os meus filhos não é negociável. Portanto, essa parte está sempre claríssima para mim. Mas a verdade é que eu fui conseguindo desenhar uma vida profissional e familiar onde eu consigo estar com eles, levá-los à escola, ir buscá-los, brincar com eles e fazer o meu trabalho sem que esse trabalho saia prejudicado. E isso passa muito por, falaste em ser diretor, Head of Technology, etc., VP, vem com muita responsabilidade, mas também vem com bastante autonomia de escolhas. Eu posso escolher que tipo de equipa eu desenho que me apoia. E tu foste parte de uma dessas equipas. E se tu conseguisses escolher uma equipa madura, que se sente apoiada por ti, mas que também sente autonomia para fazer o que tem de fazer na sua área de responsabilidade,
o que chega a ti acaba por ser menos, pode ser mais importante, mas é menos ruidoso, é mais focado. Portanto, a forma como, ponto 1, tenho muito cuidado na forma como gero a minha vida familiar e profissional e como é que faço o balanço. Sinto muito apoiado cá em casa também para fazer isso. E desenho equipas de liderança que ajudam isso, apoiam a nossa área. E fazemos uma equipa em vez de ser o responsável. Tento criar um clima em que a equipa é a responsável pela engenharia daquela empresa. E tipicamente funciona bem. Portanto, às vezes acaba por ser mais trabalho para as pessoas que reportam a mim, e isto é, de novo, o don't oversell, é do tipo, não é tirar coisas para cima das pessoas, é dar, se calhar se virarmos um bocadinho a lente, é dar oportunidades a elas para terem mais responsabilidades e trabalho, se calhar, mais impactante, mas também dizendo que se é too much, diz-me, e nós tentamos fazer as coisas de outra forma. E é muito por aí. Excelente. É um critério, na verdade, até parece simples na teoria, na prática, obviamente que tem aqui muito por onde descortinar, mas na prática é, pá, escolhe bem as tuas pessoas, delega, mas mantém sempre ali um suporte caso elas sintam que é demasiado, não é? E assim tu também tens a tua autonomia e o teu tempo. Excelente. Há aquela máxima de a métrica do sucesso do teu trabalho é as pessoas não precisarem de ti, algo assim do tipo, né? Tu vais de férias descansado, ou tu sais e a empresa não sente. Nunca é assim, mas se tu colocas isso como objetivo, mesmo daqueles que nunca são atingidos, vais conseguindo fazer com que as coisas à tua volta precisem menos de ti e precisem de ti para as coisas verdadeiramente importantes, particularmente quando estás nestas posições onde o teu trabalho, que algumas pessoas gostam, outras não gostam, é um trabalho muito mais estratégico, é muito mais de direção, de pensar para onde é que as equipas estão a ir, pensar em problemas que às vezes demoram dias a serem pensados e até discutidos, e menos operacionais. Portanto, se tu te pões numa posição em que estás a ser muito mais operacional do que devias, também não estás a fazer o teu trabalho quando estás numa posição destas, não estás a fazer aquilo que é esperado de ti, nem aquilo que as equipas esperam de ti. Por isso, e se calhar essa até é uma das maiores dificuldades quando transitas para um papel destes, é largar o detalhe, ou pelo menos largar o detalhe que não é o mais importante, detalhe onde tu tens de estar, e fazer cherry pick do detalhe onde tu queres ir, e pensares muito mais em estratégia e direção do que estarias habituado antes. Excelente. Então, e agora vamos falar sobre essas pessoas que nós queremos contratar. Tu já contrataste centenas de pessoas, como falaste, também despediste, de certeza absoluta. O que é para ti um profissional com quem tu queres trabalhar? O que é que ele tem? O que é que ele faz? O que é que tu precisas de ver nele para sentires, ok, eu acho que quero esta pessoa comigo, na minha equipa? Há algumas coisas. Quase todas têm por base o engagement que as pessoas têm com a empresa, com aquilo que andam a fazer. Porque se tu estás motivado à partida, tens muito interesse em fazer um bom trabalho e em fazer um trabalho que cause impacto. E nesse sentido há um trabalho prévio de garantir que as pessoas têm essas condições. Que há uma clareza sobre o impacto que a empresa causa, que o produto que elas estão a desenvolver causa, que o trabalho que elas desenvolvem, qual é o impacto que tem no produto que está sendo desenvolvido e, por consequência, nos clientes, etc. Portanto, há toda uma narrativa que tem de ser criada e explicada para pessoas que se alinham com essa narrativa, para elas estarem motivadas a fazer aquilo que estão a fazer. Depois, o que é que nós esperamos deles? É que sejam, que tenham sentido crítico, ou seja, que olhem para esta narrativa, para este contexto e tenham uma opinião própria sobre aquilo que está ali a ser feito, porque senão é relativamente fácil fazermos de outra maneira com tecnologia, se não quisermos opiniões, se não quisermos sentido crítico. Portanto, sentido crítico sem dúvida. Proatividade, o que se alinha um bocadinho também com isto, que é pessoas que consigam trazer ideias novas, e pessoas que consigam perceber que na bigger picture há momentos que são de disrupção, em que nós conseguimos trazer a mudança que cada um de nós às vezes quer trazer, e há momentos ou contextos que são mais de manutenção do que temos, porque é isso que traz valor.
E desde que, de novo, as coisas sejam explicadas de ponta a ponta, do que a empresa está a fazer, do que a empresa precisa, dos recursos que a empresa tem e como é que nós podemos aplicar a trazer mais valor, tipicamente consegues. Depois tens hard skills, que são a parte técnica. Eu acho que há no mundo que estamos a mudar cada vez mais para LLMs fazerem parte do nosso trabalho, também está cada vez mais claro aquilo que os LLMs não conseguem fazer tão bem. E nós temos de continuar a estudar e a aprender esses skills para trazer cada vez mais valor. Portanto, pessoas que queiram estar continuamente a aprender, adaptáveis, e nesse sentido é preciso de agilidade, e que consigam adquirir competências que são necessárias hoje e que se calhar não eram há 5 anos atrás e que se calhar daqui a 5 anos já não vão ser necessárias outra vez. Portanto, esta adaptabilidade nas pessoas também é muito, muito importante, porque o mundo está a mudar muito rapidamente e portanto é algo que eu também tento olhar para, é a flexibilidade e adaptabilidade das pessoas. Ok. Então, temos aí, as pessoas vão ter com o José entrevistas, são incríveis, decido contratar, quero esta pessoa na minha mesa, quero esta pessoa na minha equipa, e depois há mais pessoas à volta. E tu falaste aí em escalar equipas, e aí temos que gerir muita coisa. Temos que gerir perfis diferentes, egos diferentes, expectativas diferentes, fases de vida diferentes. Costuma-se dizer que as coisas mais difíceis numa empresa é gerir pessoas. Como é que se faz isto tentando manter os vários pilares, não é, de um manager, tentando manter estas expectativas alinhadas, permitir às pessoas terem desafio no trabalho, mas também terem esta flexibilidade lá fora. Quando passamos de 1 para dezenas, ou se calhar centenas, como é que tu estrategicamente mantens isto a funcionar? Ok. Olha, É desafiante. Gostei. a parte... Se calhar quase todos nós já tivemos num sítio onde alguém um dia traz um PowerPoint e diz: olha, isto é um processo espetacular que eu vi e que aprendi e que vai funcionar bem para todos. E a empresa decide agarrar naquilo, enviar para toda a gente e dizer: agora vamos trabalhar desta maneira. Quando eu estive em sítios onde isso acontecia, as conversas que eu ouvia depois de corredor ou de café eram: quem nos enviou isto não percebe nada, não sabe o que é estar aqui, não sabe o trabalho que nós temos no dia-a-dia, e quase sempre tinham razão, já agora. O tipo de mudança, tentando responder melhor à tua pergunta, para garantir que há um alinhamento e que as pessoas estão em grupos grandes, estão alinhadas e que dá para gerir esses contextos, acho que tens sempre de partir os problemas em problemas mais pequenos. Tens de falar com o primeiro conjunto de pessoas para perceber se... Vamos usar como exemplo change management, ok? Queres fazer uma alteração de processo, de maneira de trabalhar num grupo de 100 pessoas. E tu achas que deve ser desta maneira, ok? Eu acho que deve ser desta maneira. E a primeira coisa que faço não é criar um PowerPoint e enviar para 100 pessoas e dizer: olha, vamos passar a trabalhar desta maneira. É possível, mas não vai ter grande adoção e, portanto, não vai ter o resultado desejado. Aquilo que eu faço é, de novo, voltando à minha equipa de liderança, falar com eles, se calhar até individualmente primeiro e depois em grupo, sobre aquilo. Obter todo o feedback possível. E muitas vezes há alterações, quase sempre há alterações, quase nunca de fundo, mas quase sempre há alterações muito relevantes, porque eles têm o contexto das equipas deles. E depois ir para um círculo um bocadinho maior, às vezes a camada abaixo de management, e fazer o mesmo trabalho. E de novo, com grupos mais pequenos, depois com um grupo maior, até garantir alinhamento. E o alinhamento não é tentar convencer que aquela alteração que tu estás a fazer é muito boa. Se partes deste princípio, vais ter bastantes desilusões, porque as pessoas não vão necessariamente dizer isso é espetacular. É genuinamente perceber que há um estado melhor onde podemos estar, que tu achas que aquela é a forma de chegar lá, mas como o teu interesse não é convencer das pessoas da tua forma é chegar ao estado que tu queres, as pessoas podem contribuir para isso e tu adaptas. E genuinamente estamos todos a contribuir para o que verdadeiramente interessa, que não é ter razão sobre um determinado processo, é melhorar o estado.
e and so on, até conseguires todas as pessoas. Esta é a forma que para mim tem funcionado melhor ao longo do tempo de fazer mudanças dentro de equipas e de trabalhar com grupos largos. A parte gira disto é que quando terminas um processo destes, o mundo continua a girar e se calhar já há outras coisas que tu podes fazer melhores ainda. E sinceramente é uma das coisas que torna este trabalho divertido, é que nunca há um sítio onde tu chegas e já está tudo bem. Está tudo estável, tudo funciona da melhor forma possível. Quando chegas aí, ou tu achas que chegas ao estado que originalmente disseste que querias estar, passa uma semana, passa um mês, passa um ano. É que as coisas alteraram-se e tu tens de voltar ao início e pensar outra vez nas coisas. Portanto, esta dinâmica é preciso aceitá-la e gostar dela para poderes também estar numa situação onde estás continuamente a tentar melhorar as coisas. Mas pronto, é partir em problemas pequenos, partir em grupos pequenos, receber feedback, iterar, até eventualmente teres todas as pessoas on board para fazeres aquilo que traz as vantagens que tu pensavas que ia trazer originalmente. Excelente, excelente. Acho que já vai ajudar aí muita malta a partir os seus grandes problemas em problemas mais pequeninos. José, vou passar aqui para a nossa última pergunta. E eu normalmente tenho aqui uma pergunta da praxe, mas eu acho que vou mudar a minha pergunta da praxe. Porque, segundo as minhas contas, tu estás a fazer 18 anos de carreira. Estás a atingir a maturidade. Já podes sair de casa e tomar as tuas próprias decisões. Ok. Então, a minha pergunta é: o que é que tu sentes que nesta fase te move? O que é que ainda, ou o que é que de novo te apaixona? Um bocadinho o caminho que vês agora, quase 20 anos depois de começares aqui o teu início do mercado de trabalho, o que é que ainda te move nisto que é o trabalho do dia a dia, nesta construção, naquilo que falamos aqui, o que é que ainda te apaixona e te traz esse flow feeling que falamos no início? Olha, são 3 coisas e cada uma delas alinha-se com cada um dos pilares que eu tenho em gestão de engenharia, que é pessoas, entrega e tecnologia. Se começarmos pela tecnologia, é este tentar acompanhar todas as evoluções tecnológicas e até fazer parte delas, e que foi aquele bichinho que aos 12 anos foi criado quando eu comecei a programar, é ainda uma das coisas que me move. Eu vejo todos os dias vídeos sobre tecnologia, leio sobre tecnologia, faço programação, portanto, acho que isso nunca vai desaparecer. Esta parte tecnológica move-me imenso e a parte gira é que está continuamente a evoluir, num ritmo que não consegues sequer acompanhar, tens de fazer muitas escolhas sobre o que queres ou não acompanhar. A parte da entrega, que é estar em projetos que trazem efetivamente valor para a vida das pessoas e para as empresas para as quais trabalho, move-me e felizmente há muitas empresas em Portugal muito interessantes a criar imensos produtos que mudam a vida das empresas, a vida das pessoas, e essa parte move-me, e a parte das pessoas, que é talvez a mais interessante. Não, por mais entrevistas que faça, por mais a pessoas que posso contratar, por mais pessoas que vá conhecendo ao longo do tempo, e tenho a sorte de conhecer pessoas não só em Portugal, mas de muitos sítios diferentes, muito inteligentes, com backgrounds muito interessantes. Eu acho que como com este podcast tenho a sorte também de o fazer. É das partes que mais motiva, que é há tanta diversidade, tanto conhecimento espalhado, que não está extraído na internet e, portanto, não podes pesquisar, só consegues falando com estas pessoas e conhecendo estas pessoas, estes contextos. E isso motiva-me imenso e, felizmente, tenho a sorte de estar num tipo de profissão onde consigo preencher estas 3 coisas que preciso ou que gosto de ter nos desafios profissionais. Sabes que eu lembro-me de aprender estes 3 pilares contigo e são 3 pilares que eu levo muitas vezes e falo muitas vezes sobre esses 3 pilares aqui dentro. Por isso, boa, continuam aí fortes e firmes. Certo, não mudou ainda. E obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada pela partilha profissional, pessoal. Gosto de ter-te aqui mais uma vez e de certeza que vais trazer aí bons impactos para a vida dos nossos ouvintes. Por isso, obrigada.
Obrigado, Mariana, pelo convite. E se alguém quiser contactar-me, podes dar o meu contacto também e falamos. Tá bom. Obrigado. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.